encerramento do 12º Seminário de Pesquisa Viva Vox, e hoje apresentamos o doutorando Marcos Rezende. Ele é teólogo, ele é graduado em filosofia, ele tem mestrado em filosofia pela UFES, e está agora no doutorado, fazendo um doutorado em filosofia pela UFES, participa também do projeto da Inglaterra, através da Academia Britânica. Ele vai falar hoje sobre o Gorgias Leontinos. Ele publicou recentemente um livro. Daqui a pouco eu mostro. Não esqueci de colocar ele para fora. A palavra é sua, Marcos. Ok, obrigado, professor Aldo. Eu vou aproveitar, já que você mencionou o livro. Esse livro aqui, para quem não conhece, a Retórica Política do Cosmos Social. Esse é o resultado do trabalho do mestrado sob a orientação do Dr. Aldo Dinucci, que é o professor de vocês. E ele trata da retórica de Gorgias de Leontinos, né? Hoje à noite a gente vai ter uma oportunidade de falar um pouco sobre Gorgias de Leontinos e sobre a sofística. Mas a gente vai fazer o trabalho de hoje de uma maneira um pouco diferente. Na verdade, nós teremos uma dinâmica, né? E essa dinâmica compreende em um julgamento de Helena, sobre a qual falaremos daqui a pouquinho, né? Obrigado pelo convite, professor Aldo. Eu vou precisar da ajuda de pelo menos 2 alunos, numa parte de uma leitura do Elogio de Helena. Eu já vi que os microfones da Alana... Muito obrigado, Alana, por ser voluntária. A Alana e o Gabriel também está funcionando. Daí a gente poderia dividir entre uma voz masculina, uma voz feminina. Pode ser, Gabriel? Tudo bem para você? Com certeza, pode sim. Ok. O texto é pequeno, são 21 parágrafos, mas eles são pequenos, né? Então, eu acho que o Gabriel pode começar e a Alana pode terminar. O Gabriel termina no 10º parágrafo e a Alana, então, pode ler até o 21º. O texto que nós leremos é o texto de Gorgias, chamado O Elogio de Helena. E é a tradução do professor Aldo Dinucci. A tradução do grego é uma excelente tradução, e é também a tradução que nós usamos no livro, né? Mas antes de chegarmos à leitura, vamos fazer um pouco essa introdução, porque essa dinâmica que eu vou fazer com vocês, ela está, de certa maneira, roteirizada no livro, né? E eu já fiz essa experiência também com alunos da UFS, de filosofia, presencialmente, antes da pandemia, né? E agora é a primeira vez que estamos fazendo online. Eu acredito que a possibilidade da gente ter sucesso nessa experiência é grande, porque na experiência online todo mundo está concentrado, né, no áudio. Isso ajuda bastante a desenvolver a nossa dinâmica, né? No livro, eu coloco Gorgias de Leontinos dentro do teatro de Atenas, no ano de 427. Quem era o Gorgias de Leontinos? O Gorgias de Leontinos era um embaixador de uma região lá na Sicília, né, Itália, né? Ele vinha da cidade de Leontinos e ele foi a Atenas em 427 para poder negociar um acordo militar. Mas ele não era somente um embaixador, ele era também um filósofo, não é? E nessa viagem, ele apresenta seus discursos em Atenas, e ele é muito bem recebido, seus discursos são muito bem recebidos, e quando a gente coloca o Gorgias dentro do teatro em 427, nós já estamos falando de um contexto em que a sofística já estava em ebulição, né?
o que é a sofística? É um movimento de filósofos importantes dentro daquele período grego. Nós estamos falando aí do quinto século, né? Então, a partir de 480, 70, né, a gente começa a ter já esse nascedouro da sofística. Nós temos um outro grande filósofo sofista chamado Protágoras, né? Temos outros nomes também, dentre os quais o Gorgias de Leontinos, que é aquele com o qual trabalhamos em nosso texto, né? E o Gorgias, ele tinha uma maneira especial de fazer filosofia. A filosofia da sofística não era uma filosofia como nós estamos acostumados a entender, né, em que o filósofo ele vai se debruçar sobre algum tema, sobre algum texto e elaborar, não é, uma ideia, um conceito e apresentar isso para um grupo de pessoas. A filosofia dos sofistas ela era dialógica, ela acontecia no ambiente de diálogo, não é? E a busca da verdade também era um pouquinho diferente daquilo que nós estamos habituados a ver. E por que é que nós não sabemos muita coisa sobre a sofística? Porque a sofística sofreu um trabalho de punição muito severo, né? Foi rejeitada principalmente por um filósofo que vocês conhecem muito, chamado Platão, e depois de Platão houve quase que um doutrinamento contra a sofística, mas os estudos hoje apontam para a importância da sofística, né? Tem um filósofo chamado Hegel, que vocês também já ouviram falar, que em escrevendo a história da filosofia, ele se deparou com um hiato dentro da história da filosofia tradicional, que pulava dos pré-socráticos para Platão, né? E ele disse assim, mas a gente tem um problema aqui nessa abordagem da história da filosofia, porque sem a sofística, a gente não pode nem fazer esse link adequadamente entre os pré-socráticos e Platão. Para a gente chegar em Platão, para a gente entender Platão, a gente tem que passar pela sofística, né? O Platão se empenhou tanto em negar a sofística que ele escreveu mais de 10 livros para poder combater a filosofia sofística, que ele veio considerar não filosofia, né? Isso acompanhou a história da filosofia, né? Vocês já devem ter ouvido falar alguma coisa sobre a sofística, mas numa abordagem, talvez, antes de conhecerem o professor Aldo Linucci de uma maneira negativa, não é? Com a alcunha de que os sofistas eram apenas retores falaciosos, não é? Eram pessoas que usavam a retórica para poder disseminar inverdades, mas os estudos que temos desenvolvido apontam para uma outra realidade, né? Na verdade, a filosofia sofística, ela veio trazer o homem como ponto de partida da filosofia, e esse é um movimento muito importante, né? Quando o grego sai da filosofia dos pré-socráticos, em que o homem olhava para a natureza, e os sofistas vêm dizer que o homem é que é o ponto de partida da filosofia. Não é mais a natureza, mas agora é o homem, né? E o Gorgias, ele trabalha em cima disso. E o que o Gorgias fez nesse trabalho do Elogio de Helena, nesse texto do Elogio de Helena, foi trazer para a plateia do teatro, né? E a plateia do teatro grego era grande, né? Platão tem um registro de que eles comportavam cerca de 3.500 pessoas dentro do teatro, né? Então era uma coisa gigante, a cidade toda parava para poder assistir os eventos no teatro, né? O governo local de Atenas, ele incentivava a ida ao teatro, ele inclusive pagava por isso, ele tinha ingressos gratuitos para as pessoas, né, que não poderiam pagar. Então,
era um grande movimento cultural, né? E esse movimento cultural, no momento do Gorgias, ele está também em transição, porque o teatro grego, durante um período, ele trabalhou basicamente a tragédia, né? Aí, depois da tragédia, vem a comédia. E a característica da comédia, uma das características da comédia, é poder expressar o livre pensamento e, de certa maneira, ter a liberdade, inclusive, de debochar das autoridades locais, né? Então, obviamente, eles não poderiam debochar de uma autoridade no meio da rua, mas no evento do teatro era possível que isso acontecesse. Então, tudo acontecia naquele ambiente do teatro. E o teatro também de Atenas, naquele momento, era um ambiente de competição. As pessoas apresentavam suas peças, né? Seus cânticos, seus textos, né? E havia um corpo de jurados para poder avaliar quem eram os melhores apresentadores daquele momento específico, né? Os registros históricos apontam Gorgias como alguém que foi bastante vitorioso nos duelos do teatro de Atenas, né? E para ele foi erigida, inclusive, uma estátua de ouro. As pesquisas também apontam que há evidências seguras de que essa estátua de ouro foi erigida em homenagem ao Gorgias, tal impacto que ele causou na comunidade ateniense, né? Então, Gorgias está no teatro para apresentar o elogio de Helena, para que o teatro decida se Helena é responsável pela guerra de Troia. Aí a gente entra um pouquinho nesse tópico da guerra de Troia, antes da gente abrir a palavra, para que o Gabriel possa começar a ler o texto. A Guerra de Troia, que vocês já ouviram falar, já assistiram algum filme sobre isso, foi uma guerra muito longa, 10 anos de guerra, sangrenta, né, entre os gregos e os persas, que eram inimigos, assim, corrente, não foi uma coisa que aconteceu de um dia para o outro, eles viviam em conflitos e etc. Nessa guerra de Troia, especificamente, segundo Homero, porque o registro vem de Homero, né, o que aconteceu foi que Helena, apresentando agora para vocês Helena, que não tiveram a oportunidade de ler alguma coisa sobre ela, Helena era a esposa do rei grego, né? E chamado Menelau. Ele era filho do rei, era rei também, né? Era uma mulher muito bonita, tinha uma filha com Menelau, né? E esse casal, no seu palácio, recebeu a visita do filho do rei persa, que também era o herdeiro do trono, chamado Paris, ou Alexandre, né? Nessa visita, o Menelau teve que fazer uma viagem de última hora para resolver um problema e deixou Paris hospedado em seu palácio aos cuidados de Helena. Aí está a imagem de Helena, que o Aldo está trazendo, ela retratada sempre como mulher muito bonita e sedutora, né? Então, o Paris ficou dentro do palácio de Menelau, sob os cuidados de Helena, e aconteceu um romance proibido entre Helena e Paris, né? Eles se apaixonaram. Paris, então, levou Helena para o seu reinado. Quando Menelau volta, encontra o seu palácio vazio. Sua esposa não está mais presente, apenas sua filha. Mas sua esposa havia partido com Paris. E aí, Menelau diz a mitologia, né, que Menelau, então, organiza todo o seu exército. Diz o texto que foram 1000 naus, né, 1000 navios que navegaram, né, para a Pérsia com o objetivo único de resgatar Helena. Né? E nessa empreitada, então, temos o início da guerra de Troia. Né? Por ter sido uma guerra traumática, de muitas mortes, de fracassos, muitos fracassos. Na verdade, os gregos nunca conseguiram entrar em Troia, não é? Porque era uma cidade muito bem guardada, muito bem protegida, muito cara,
né? Então, foi uma guerra assim que deixou muitos problemas, e a gente sabe hoje de algumas guerras que também estão mal explicadas e etc., né? E então a explicação, né, causal dessa guerra se tornou a traição de Helena, porque Helena fugiu com Paris, Menelau teve que ir atrás de Helena, e essa é a causa de toda a guerra. Então, essa tradição da culpa de Helena, ela era uma coisa comum na cultura grega naquele ano de 427, quando Gorgias visita Atenas e apresenta o seu texto no teatro, né? Depois da apresentação do seu texto, então, a plateia começa a discutir a culpabilidade ou não de Helena. E é exatamente isso aqui que nós vamos fazer, tá? Então, depois que Gabriel lê a primeira parte, a Lana lê a segunda parte, eu vou ler um pequeno trecho que é um acréscimo que eu fiz, não exatamente ao texto do Gorgias, mas um acréscimo das pessoas discutindo dentro do teatro sobre o discurso que o Gorgias acabara de apresentar. Depois que eu acabar a leitura desse texto, desse pequeno texto, aí nós precisamos abrir uma discussão, porque quem vai decidir se Helena é culpada ou inocente são vocês. Eu não tenho a resposta, eu não tenho a verdade dessa questão, né? Nem quero ter. Né? O objetivo aqui é a gente exercitar a filosofia a partir de uma perspectiva da sofística, é a filosofia dialógica. Né? A verdade alcançável para o Gorgias era a verdade possível expressada pela comunidade. Né? Então, era a comunidade que chegava a essa experiência da verdade. Então, a comunidade é que decide se Helena é culpada ou inocente. Então, para vocês que estão começando seus estudos em filosofia agora, não existe nesse debate a preocupação de falar certo ou errado, ok? Então, não se preocupem com isso. Fiquem à vontade para falar, porque não existe o certo ou o errado na fala. Existe a elaboração, né, a partir da apresentação filosófica de Gorgias, para que a gente possa chegar a alguma decisão, se Helena é inocente ou culpada da guerra de Troia. Ok? Alguém tem alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Inicialmente, não. Ok. Obrigado, Gabriel. Então, é o seguinte. Pensem agora que vocês são cidadãos gregos, cidadãos e cidadãs que moram em Atenas, né? E vocês estão no teatro. Essa sala aqui é o teatro, né? E o Gorgias vai se apresentar e vai ler ou cantar, né? Eles, na verdade, cantavam na experiência do teatro, era tipo um cântico, o seu texto chamado Elogio de Helena. Eu vou compartilhar aqui o texto, né? E aí o Gabriel já pode começar a sua leitura. Ok? Consegue ver bem, Gabriel? Gabriel, né? Só um momento. Pronto, tô vendo bem. Tá vendo bem? Pronto. Tá. Eu vou passando a proporção que você vai vencendo. Vamos lá. Pronto. Estão me ouvindo bem? Então, o texto é o Elogio de Helena, de Gorgias de Leontinos, e a tradução de Aldo Dinucci. Pronto. Pode começar, Gabriel. A boa ordem da cidade é a coragem dos seus cidadãos. A do corpo, a beleza, a da alma, a sabedoria, a da ação, a excelência e a do discurso, a verdade. O contrário dessas coisas é a desordem. Em relação, pois, a um homem e uma mulher, a um discurso e a uma ação, a uma cidade e a um negócio de Estado, é necessário tanto honrar pelo elogio público o que merece o elogio público, quanto infligir repreensão ao que é indigno
ao que é indigno. Igualmente, pois, é erro e ignorância tanto reprovar as coisas louváveis quanto louvar as coisas criticáveis. Cabe ao mesmo homem dizer também o que se deve corretamente e convencer do erro os que criticam Helena, mulher em relação à qual se fizeram uníssona e unânime tanto a crença que ouvem os poetas quanto a fama do seu nome, que se tornou memória de infortúnios. Eu desejo, ao oferecer pelo discurso, uma explicação e, ao revelar a verdade, suprimir a responsabilidade dela, que tem erradamente uma má reputação, e suprimir a ignorância, denunciando os que, enganando-os, criticam-na. De fato, nem é ignorado, nem é sabido por poucos que a mulher sobre a qual trata esse discurso ocupa, por natureza e genealogia, o ponto mais elevado entre os mais elevados homens e mulheres. Pois do ventre de Leda foi gerada, de pai divino de fato, mas dito de mortal, Tíndaro e Zeus, dos quais este último, por ser o pai, fez boa figura, e o primeiro, por crer ser o pai, foi tratado com desprezo. Um era o mais forte dos homens, o outro, senhor absoluto de todas as coisas. Gerada em tais circunstâncias, era divina a sua beleza, e o que ela recebeu também não passou despercebido. Inflamou muitos com muitos desejos passionais. Com seu corpo reuniu muitos corpos de homens que aspiravam grandemente a grandes coisas, dos quais uns possuíam a grandeza da riqueza, outros a glória de nobre e antiga estirpe. Outros ainda a boa constituição da própria força. Outros, por fim, o poder da sabedoria adquirida. E todos chegavam sob a influência do invencível Eros, amante das honras da vitória. Com efeito, não direi quem, porquê e como satisfez o desejo e tomou Helena, pois se obtém a confiança dos ouvintes ao falar de coisas de aspectos conhecidos, mas isso não leva ao prazer. Ultrapassarei, pelo discurso, o tempo de então, omitindo o princípio do discurso a que se deve chegar. Irei expor as razões graças às quais foi justo ter ocorrido a ida de Helena para Troia. Pois ela fez o que fez, ou pelos anseios da fortuna e pelas resoluções dos deuses e pelos decretos da necessidade, ou agarrada à força, ou seduzida pelas palavras, ou capturada pela paixão. Se, pois, foi graças à primeira razão, o responsável merece ser acusado, pois é impossível se opor, pela diligência humana, ao desejo divino. Pois é por natureza não o mais forte ser detido pelo mais fraco, mas o mais fraco pelo mais forte ser comandado e conduzido. Por um lado, o mais forte comanda, por outro, o mais fraco obedece. O divino é mais forte que o homem, tanto pela força e pela sabedoria, quanto pelas demais coisas. Pois se é necessário atribuir a responsabilidade à fortuna e ao divino, nesse caso é necessário libertar Helena da ignomínia. Se foi arrebatada a força, ilegalmente submetida e injustamente tratada com insolência, é evidente que agiu ilegalmente quem tanto a arrebatou quanto a tratou com insolência. Enquanto ela, sendo tanto raptada como ultrajada, teve má fortuna. Pois é o bárbaro que lançou mãos ao bárbaro empreendimento que merece a pena, tanto pelo discurso e pela lei quanto pela ação. Pelo discurso, encontra-se-á condenado pela responsabilidade, pela lei, a perda de direitos. Pela ação, ao pagamento de uma multa, ao ter sido submetida à força, privada da pátria e afastada dos amigos. Como não, com razão, ela antes inspiraria piedade que difamação? Pois ele fez coisas terríveis, ela sofreu a ação. É justo ter piedade dela e a ele odiar. Se o discurso a persuadiu e a sua alma enganou,
não é difícil quanto a isso defendê-la e, assim, liberá-la da responsabilidade. O discurso é um grande e soberano Senhor, o qual, com um corpo pequeníssimo e invisibilíssimo, diviníssimas ações opera. É possível, pois, pelas palavras, tanto o medo acalmar e a dor afastar, quanto a alegria engendrar e a compaixão intensificar. Que assim são essas coisas, mostrarei. É necessário, não? Uhum. É necessário também mostrar pela opinião aos ouvintes, Considero e designo toda a poesia discurso metrificado, um estremecimento de medo repleto de espanto, uma compaixão que provoca lágrimas abundantes, um sentimento de nostalgia entra no espírito dos que a ouvem. A alma é afetada, uma afecção que lhe é própria através das palavras pelos sucessos e insucessos que concernem a outras coisas e outros seres animados. Mas passemos de um a outro discurso. Pois os mágicos e sedutores cantos, através das palavras, inspirados pelos deuses, produzem prazer afastando a dor. Pois o poder do mágico canto, que nasce com a opinião da alma, encanta, persuade-a e modifica por fascinação. Duas artes são descobertas, a fascinação e a magia, que são os erros da mente e os enganos da opinião. Bom. Quantos persuadiram e persuadem outros tantos a propósito de outras tantas coisas, forjando um falso discurso. Se, pois, todos, sobre todas as coisas, tivessem tanto a memória das coisas passadas, quanto a noção das coisas presentes e a presciência das coisas futuras, o discurso não seria o mesmo para os que agora não podem facilmente nem lembrar o passado, nem examinar o presente, nem predizer o futuro. De modo que os muitos, sobre muitas coisas, buscam com a alma a opinião conselheira. A opinião, sendo incerta e inconstante, lança a incertos e inconstantes sucessos os que a ela se confiam. Muito bom, muito boa leitura. Obrigado. Alana? Olá, tá me escutando bem? Sim, muito bem. Só um Certo minutinho. de onde eu começo? Agora, aqui, ó, a partir do 12. Tá tendo algum barulho de fundo? Vocês estão escutando tudo bem? Tudo bem. Ok. Pois que motivo impede ter também Helena ido semelhante sobre a influência das palavras, não agindo de modo espontâneo, do mesmo modo que se fosse abraçada por poderosíssima força. Na verdade, o modo de ser da persuasão de maneira alguma se parece à necessidade, mas tem o mesmo poder, pois o discurso persuasivo persuade a alma, constrangendo-a tanto a crer nas coisas ditas quanto a concordar com as coisas feitas. De fato, aquele que a persuadiu e a constrangeu é injusto. Aquela que foi persuadida e constrangida tem uma reputação desonrosa em vão. Que a persuasão, enquanto propriedade do discurso, modele também a alma como quer, é necessário primeiro observar os discursos dos meteorologistas, os quais, descartando uma opinião por preferência a outra, opinião por eles engendrada, fazem surgir coisas inacreditáveis, invisíveis aos olhos através da opinião. Em segundo lugar, as necessárias assembleias nas quais o único discurso composto por arte, mas sem dizer verdades, encanta e persuade numerosa multidão. Em terceiro lugar, os embates dos discursos dos filósofos, nos quais a rapidez do pensamento se mostra modificando facilmente a crença na opinião. A mesma relação tem o poder do discurso com a boa ordem da alma e o poder dos medicamentos com o estado natural dos corpos, pois
Do mesmo modo que certos medicamentos expulsam do corpo certos humores, e uns suprimem a doença, outros a vida. Assim também, entre as palavras, umas as fingem, outras encantam, outras amedrontam, outras estabelecem confiança nos ouvintes, outras ainda, através de sórdida persuasão, envenenam e enganam a alma. E que se diga se foi convencido... É o 15 mesmo? Isso. E que se diga se foi convencida pelo discurso, não foi injusta, mas foi desafortunada. Passo a expor pelo quarto argumento a quarta razão, pois, se foi Eros quem realizou todas essas coisas, não dificilmente será subtraída a responsabilidade surgida do erro, que se diz ter se produzido, pois as coisas que vemos têm a natureza que cabe a cada uma, e não a que queremos. Através da visão, a alma é atingida também em seus modos de pensar e agir. De fato, por exemplo, quando a vista contempla a formação e os corpos dos inimigos diante do armamento de bronze e de ferro, tanto das armas de defesa quanto das armaduras, a visão é agitada e agita a alma, de modo que, frequentemente, tomados de terror, muitos fogem do perigo iminente, como se esse estivesse presente, pois a maneira de ser habitual é banida graças à visão, a qual, ao chegar à alma, faz negligenciar tanto o que é decidido pela lei, quanto o bem que advém pela vitória. A partir disso, alguns que veem coisas terríveis perdem nesse preciso momento a presença de espírito, de modo que o medo extingue e expulsa a reflexão. Muitos recaem em inúteis sofrimentos, em terríveis doenças e em loucuras difíceis de curar, de tal modo a visão grava na alma as imagens das coisas vistas, e muitas coisas apavorantes são omitidas desse discurso. Mas as coisas omitidas têm o mesmo valor das coisas ditas. Por um lado, quando os pintores produzem a perfeição um corpo e uma figura a partir de numerosos corpos e cores encantam a visão, por outro, a criação de estátuas de homens e a produção de imagens dos deuses oferecem uma doce contemplação aos olhos, de modo que, por natureza, umas coisas inquietam, outras apaixonam a visão. Entre numerosos corpos e coisas, fazem nascerem desejos sensuais e paixão em numerosos homens. Se, com efeito, o olhar de Helena foi atingido pelo desejo do corpo de Alexandre e transmitiu o combate de Eros à alma, que há aí de extraordinário? Se Eros, sendo um deus, tem o poder divino dos deuses, como seria possível que o mais fraco o afastasse de si? Se for uma doença humana e um erro cometido por um falso saber da alma, não deve como erro ser criticado, mas como infortúnio. Foi, pois, como foi pelas ciladas da fortuna, não pelos desejos do pensamento, e pelo constrangimento de Eros, não pelos ardis da arte. De fato, como é necessário crer justa a repreensão de Helena, a qual fez coisas que fez, seja apaixonada, seja persuadida pelo discurso, e pela força tomada, seja constrangida pela influência da divina necessidade, subtrai-se dela completamente a responsabilidade. Afastei pelo discurso a
ignomínia da mulher e permaneci fiel à regra que estabeleci no princípio do discurso. Tentei com palavras destruir a injustiça da ignomínia e a ignorância da opinião. Desejei apresentar por escrito o discurso de Helena como um elogio e, no que me concerne, como um jogo. Muito obrigado. E aí eu continuo com essa leitura muito rápida, que diz o seguinte: não é possível ouvir um único sussurro. O teatro se encontra em total silêncio. Há um clima de surpresa e suspense. O que ele quer dizer com esse discurso? É Helena inocente? Alguém grita, quebrando o silêncio da plateia. Muitos perguntam diretamente a Gorgias. Outros fazem logo uma relação direta da experiência de Helena com as experiências de suas próprias vidas e fazem a segunda afirmação. Então, Helena é igual a qualquer um de nós que a condenamos? O duelo retórico prossegue até o momento em que Gorgias faz uma sequência de perguntas decisivas, como se ele estivesse pronto para o fechamento de sua apresentação. Se vocês acreditam nos deuses, como aqui professam, qual de vocês é mais forte do que os deuses? Gorgias, ninguém é mais forte do que os deuses, responde um dos interlocutores. Então, por que seria Helena mais forte do que os deuses? Em seguida, Gorgias se dirige ao outro lado da plateia e amplia sua voz. Como bons representantes da masculinidade grega, de onde saem os melhores soldados de guerra, conquistadores de um grande império, vos pergunto: quem tem a superioridade física sobre o outro, o homem ou a mulher? É claro que o homem tem superioridade física sobre a mulher, responderam muitos, quase que em uníssono e em voz alta, com certo sorriso de obviedade no canto das bocas. E por que seria Helena mais forte do que Paris? Gorgias movimenta seus olhos para acompanhar a ação de muitos que voltam aos seus assentos, murmurando frases incompreensíveis. E dirige a seguinte pergunta: quem de vocês nunca foi persuadido pelo Logos e nunca teve sua alma afetada pelo poder do discurso que exerce magia sobre a alma, fazendo com que perdesse sua espontaneidade diante de uma poderosíssima força? Neste momento, ninguém da plateia alça a voz. Olhares são trocados, seguidos do movimento quase reflexivo de baixar a cabeça para um breve pensamento. Gorgias continua. Por que, então, Helena seria capaz de resistir ao poder divino do Logos? Mais uma vez, silêncio. Gorgias, então, apresenta a próxima pergunta. Quem nunca foi tomado pela força invencível de Eros e sucumbiu à beleza física, tendo sua alma sido atingida de modo a afetar seus modos de pensar e agir? Ao que alguém responde: como podemos ser mais fortes do que a divindade Eros, Gorgias? E por que você acha que Helena deveria ser mais forte do que Eros? Pergunta Gorgias. Eis que é chegado o momento da pergunta final. Gorgias, a passos lentos, caminha pelo tabuleiro do teatro, olha firmemente para todos os níveis da plateia e pergunta: é Helena responsável pela guerra de Troia? É Helena culpada ou inocente? E essa é a pergunta que cabe a vocês responder. Podem abrir os microfones e começar a falar. Não tem uma ordem, não. Sim. Vamos lá. Então, eu vou dar uma breve assim, opinião do que eu achei. Uhum. Mas, assim, realmente eu achei bem interessante essa forma arguta do Gorgias de realmente colocar, né,
assim, não querer defender de certa forma, mas como ele mesmo disse no texto, né, engendrar uma reflexão nos cidadãos acerca do que realmente pode ser o poder do amor, né, do Eros, e sobre como realmente isso pode ter influência. Às vezes, como realmente dizem, às vezes não é nem amor, às vezes sim a paixão pode realmente deturpar o que a gente acha que é verdadeiro. Então, de certa forma, eu acredito que ela pode ter realmente ter sido persuadida a isso e, de certa forma, né, ter cedido a esse encanto, né, de Paris, do Alexandre. Então, assim, realmente pode ser que ela realmente tenha sido inocente, entendeu? Eu acho que o texto ele me deixou bem, deixou um pouco assim a me fazer acreditar, né, de que realmente ela é inocente, mas não sei, né? Tenho minhas dúvidas. Fica aí também a pergunta, mas eu achei super interessante essa questão. Inclusive, vou procurar mais a respeito, tá? Para poder criar uma opinião mais elaborada. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Excelente contribuição. E a gente está aqui exatamente abrindo o diálogo para a gente encontrar essa resposta, se a gente quiser encontrar. A gente não precisa definir agora se ela é inocente ou culpada, porque às vezes, quando o colega está falando uma coisa, fazendo uma abordagem, a gente começa também a ter um outro ponto de vista, né? Então, o Gabriel já colocou a sua exposição, trazendo alguns aspectos interessantes. Caso vocês também tenham alguma dúvida ou queiram rever algum aspecto do discurso, é só me dizer que eu ponho aqui na tela novamente o discurso. Tá? Porque, obviamente, vendo assim de primeira vez, não dá para guardar todas as informações. Pode falar, quem foi que... Oi, desculpa, vocês estão me Alana? escutando? Alô? Isso, muito bem, pode falar. Então, o que eu perguntei, eu tinha escrito no chat, nesse sentido, como que alguém seria culpado de alguma coisa, se eles poderiam ser convencidos? Porque, pelo que ele está falando, se você é convencido de algo, a culpa pode não ser sua, no caso. Então, como que alguém teria culpa de alguma coisa, se de tudo pode ser convencido? Boa pergunta. A pergunta de Alana está jogada aí para vocês. Eu sou somente o mediador da conversa, tá, gente? A minha função aqui não é responder as questões não, tá? Eu estou tentando fazer mais ou menos o papel que o Gorgias fazia. O Gorgias, ele não necessariamente falava do que ele achava, ele suscitava o diálogo, suscitava a conversa, a discussão. A Alana jogou uma boa pergunta aí. Como uma pessoa pode ser culpada de alguma coisa se ela sempre é seduzida, convencida de fazer essa coisa? O que é que vocês acham? Tinha uma outra pessoa que tinha pedido para falar, que eu não lembro mais o nome. É o Thalisson. O Thalisson. Pode falar, Thalisson. Então, professor, eu acredito que ela seja inocente. E, na minha opinião, ele quase que defende de maneira apaixonada o quanto ela foi, não só inocente, mas o quanto ela foi injustiçada. Tanto que várias vezes ele usa o quanto ela foi vítima, né, da fortuna. Ela sofreu um infortúnio, né? E eu acredito que no caso da questão que a Alana colocou é porque, em se tratando dela, sempre fica aquela coisa se ela foi ou não vítima da ação dos deuses, né? Que eu acredito que ela seja inocente também por conta disso, porque se ela tivesse mesmo amado o Paris, quando tem aquela cena na Ilíada que a deusa, né, Afrodite se disfarça, ele meio que tenta convencer ela a meio que dar uma espécie de agrado ali a Paris. Você percebe o quanto ela tá ali quase que eu não sei se eu posso dizer isso, mas quase que horrorizada com aquilo ali, né? Tanto que a própria deusa fica chateada com ela. E você vê o quanto ela sempre se sente meio que culpada por tudo aquilo que está acontecendo. Não só na Ilíada, mas na Odisseia também. Então, eu acredito que o Gorgias faz aí é associar a opinião que o grande público tinha dela, né, como uma mulher indecente, absurda, sendo que, na verdade, ela foi, a meu ver,
e para mim é o que também ele defende, foi persuadida pelos deuses a fazer aquilo. Tanto que ele até fala isso, como quem nunca, né, foi vítima do poder de Eros. E se ela foi mesmo vítima do poder de Eros, em relação à beleza física de Paris, né, que realmente é descrito como alguém belo, né, que culpa ela teria? Ela foi vítima do destino, não vou nem dizer do destino, mas do infortúnio mesmo, como ele coloca, né? Os deuses meio que a colocaram ali naquele jogo como uma peça de tabuleiro, e ela não tinha como resistir, como ele mesmo fala, né? Aquela coisa bem da tragédia mesmo, e a opinião acabou tornando ela como essa mulher meio que indecente, mas você percebe que ela, por ela mesma, sempre se sentiu meio que culpada e reconheceu que ela não tinha muito o que fazer ali em meio àquilo tudo. E eu acredito que o Gorgias faz a meu ver, né, que é esse elogio exatamente porque ela, coitada, é uma vítima no fim, né, da tragédia que se tornou a vida dela mesma, né, culpada por uma guerra e sendo que ela não teve tanta escolha assim. Então, eu acredito, na minha opinião, que ela nem sequer teve sentimentos verdadeiros pelo Paris. Ela foi meio que convencida, digamos assim, pelos deuses. Essa foi a visão que eu fiquei. Thaleson, a sua leitura prévia de Homero já trouxe muita informação interessante, né? Porque você já viu que a Helena se amaldiçoava por conta dessa experiência, né? A Helena é apresentada como uma mulher que sofria bastante em função dessa experiência de ter fugido com Paris, né? Para ajudar vocês, porque talvez até o professor Aldo Dinucci, no trabalho de vocês, possa pontuar isso, deixa eu compartilhar aqui novamente, rapidinho, para que eu possa apresentar para vocês os 4 motivos da argumentação de Gorgias, que está aqui no parágrafo 6 do elogio de Helena. Né? Então, se vocês quiserem anotar, inclusive, aí, para ajudar desenvolver o raciocínio de vocês, né? Gorgias, ele usa 4 argumentos na defesa de Helena. E eles estão aqui nesse capítulo, nesse parágrafo 6. O primeiro deles é esse daqui, pois ela o fez, o que fez, ou pelos anseios da fortuna, e pelas resoluções dos deuses, e pelos decretos da necessidade. Tá? Então, esse aqui é o primeiro ponto de defesa do Gorgias. Né? Ela fez o que fez pela determinação dos deuses, pelas resoluções dos deuses. Né? Então, os deuses é o primeiro argumento. E os deuses são mais fortes do que os homens. Veja o que é que Gorgias está fazendo. Gorgias está usando a própria cultura dos atenienses para poder fundamentar as suas teses, né? Já que os atenienses acreditavam que os deuses eram mais fortes do que os homens, e na Ilíada está registrado de que foram os deuses que tomaram a iniciativa, que impulsionaram Helena para isso, né? Como o Thaleson já trouxe. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto da argumentação da defesa de Gorgias, né, é que ela foi agarrada à força. Esse é o segundo ponto da defesa. Ou seja, não só ela foi movimentada pelos deuses, levada pelos deuses, né, a fugir com Paris, mas ela também foi agarrada à força por Paris. O Paris, ele, na verdade, ele praticamente a violentou. Então, Helena, ela é também uma mulher violentada nesse contexto. Ela não teve opção, ela foi subjugada,
ela foi raptada pelo Paris. Essa é e aí a gente vai ter variações de narrativas, mas a ideia de que ela foi agarrada à força é um senso comum, né? O terceiro aspecto, ela foi seduzida pelas palavras, né? Seduzida pelas palavras. E o Logos, a gente sabe também que o Logos é uma divindade, né? Então ela foi seduzida novamente pelo discurso. O discurso é divino, Gorgias fala sobre isso. O discurso é divino, o discurso é poderoso. E ela foi seduzida pelo discurso do Paris, né? Que o Tales também ressaltou, ela foi seduzida. Ora, se o discurso é divino, e o divino é mais forte do que o homem, como que ela poderia ter vencido? Para ela vencer a sedução dos deuses ou do discurso, ela teria que ser mais forte do que os deuses. Isso criaria um problema teológico para os gregos, né? Porque Helena seria uma deusa mais forte do que todos os deuses. Embora ela viesse de uma linhagem divina, como diz o texto, né? Ela também tinha a sua parte de humana, né? Mas o pai era divino. E o quarto argumento, que ela foi capturada pela paixão, que é a questão do Eros, novamente. A paixão é também uma experiência com o divino, né? A paixão, ela se apossa do homem dentro da concepção do grego. Ela se apossa do homem e o homem ele não tem muita opção, não tem a liberdade de dizer eu não quero me apaixonar ou eu não me apaixonei. Essa experiência da paixão é interessante porque talvez ela possa trazer a gente aqui para uma realidade mais próxima do texto do Gorgias, porque todos nós, de alguma maneira, já vivemos alguma experiência de paixão, e a gente sabe daquele estado de possessão que a gente se sente quando a gente está apaixonado. Então, os gregos atribuíam esse estado de possessão a uma experiência com a divindade, porque a paixão vinha de Eros, e Eros era um outro deus muito importante. Por isso que, quando Gorgias acaba o discurso, a primeira reação das pessoas no teatro é dizer, opa, peraí, parece que Helena é exatamente igual a qualquer um de nós. A Helena é um ser humano, não é? Que capturou ou viveu uma experiência muito parecida com as nossas experiências, né? Então, eu estou ressaltando esses 4 pontos para vocês, porque eles são importantes no entendimento do texto, e no restante do texto, Gorgias vai trabalhar em cima desses 4 pontos, né? Que são os 4 pontos aqui que podem também dirigir a nossa conversa e ajudar vocês a refrescar aí a memória depois da leitura rápida do texto. Quem foi mais que pediu a palavra? Vamos ver aqui. Mais alguém? Oi, Alana, pode falar. Pode falar, Alana. Alana, a palavra está franqueada a você. Alô? Estão me escutando? Oi. Sim, muito bem. Não, eu continuo com o mesmo ponto. No caso, no primeiro, quando ele fala do desejo divino, eu entendo. Se ela for agarrada à força, também entendo. Eu não seria dela. Mas quando ele chega no quarto ponto e ele tanto seduzida pela beleza, no caso da questão do Eros, que exclui a culpa por ela ser convencida, a gente tem que excluir a culpa de todo ser convencido de uma coisa. A minha pergunta é o que deveria acontecer para ser culpada? Qual diferente deveria ter acontecido para a gente chamar ela de culpada?
Porque você está dizendo que ela não é culpada, você está dizendo de todas as formas. Ela não é culpada por esse caminho, ela não é culpada por esse caminho, ela não é culpada. Mas como que ela seria culpada para a gente ela não fez isso? Uma boa pergunta. O seu microfone falhou no finzinho, estava cortando, mas eu acho que a tua reflexão está assumindo um caminho interessante. Se você puder religar o seu microfone e fizer só a pergunta final, que foi a que mais recebeu a influência da interferência de microfone, pode ser, Alana? Pode ser, sim. Minha questão foi se por todos os motivos ela não foi culpada, o que deveria acontecer para ela ser considerada culpada? Para a gente ter certeza de que ela não fez isso. Boa pergunta. O que é que vocês acham? Felipe? Giovana? O que é que vocês acham? Alípio, André, Bruna? Gley está aqui. Ingrid? Eu, Marcos, boa noite. Opa! Ô, Marcos, Boa noite. Oi. essa questão aí me parece o seguinte, que não tem espaço para liberdade no caso de Helena. A liberdade, ela não tem nenhuma possibilidade de agir de forma consciente, de forma por livre escolha, não, né? Ela sempre está sendo determinada aí, né? Por algum elemento que foge do seu controle. Pelas 4 causas, pelos 4 pontos de defesa do Góes, isso parece ser um dado. Mas é isso que a gente também está querendo descobrir. Entendi. Quem foi mais que falou? Foi o Ali? Não. Eu concordo com a Lana, na verdade. Eu acho que se a hipótese foi de paixão, então ela é culpada. Se a hipótese foi um rapto, ou então um poder divino, literalmente, né, não é uma metáfora para falar de paixão, então ela não é culpada. Mas se foi paixão, eu acho que ela é culpada como qualquer pessoa que se apaixona e deixa que esse sentimento supere o acordo anterior, né, que ela fez. E penso que qualquer pessoa que responda que ela não tem culpa deve responder. Só pode fazer isso se ela responder o argumento de Alana, a pergunta que a Alana fez. Pelo menos para a hipótese de paixão, né? Ou então a pessoa tem que admitir que, assim, porque como é que na vida você culpa alguém, então? Me parece que se seguir esse raciocínio, você não culparia ninguém. Que você pode se eximir das suas responsabilidades, a não ser que seja algo doloso, assim, que você decidiu fazer. Mas qualquer coisa que você pode culpar a paixão, porque eventualmente alguém pode se irritar, perder a cabeça. E se a paixão, o fato de ser a paixão uma desculpa, você legitima qualquer atitude social que tenha por fundamento a paixão. Esse é meu ponto de vista. Ok, é interessante. Eu só quero lembrar que a relação de paixão aí é uma relação que também é apresentada como possessão divina, né? O que eu achei interessante no seu argumento, Alipe, é que você disse que se for pela possessão divina, então ela é inocente, mas se for pela paixão, ela é culpada. Mas a paixão, dentro do contexto do Gorgias, da fala do Gorgias e no contexto ateniense, é também uma possessão divina. Né? A pessoa... que é o ponto que o Gley levantou. Parece não ter uma liberdade nenhuma em nenhum desses pontos que possa partir de Helena. Né? Mas é uma argumentação interessante. Mas vamos lembrar que a paixão que o Gorgias se refere é um pouquinho diferente da nossa paixão.
né? A paixão dele é uma possessão divina também. Né? Alana, pode falar, Alana. Então, eu vou diferenciar um pouquinho do argumento do Alípio, porque meu problema não é com do jeito que foi argumentado Eros, porque nesse sentido é divino. Em todo esse argumento que foi colocado ali, ela não tem culpa. Mas a minha questão é que quando ele estabelece o divino para cada uma das coisas, tanto para a paixão ela foi possuída pelo divino, ela foi convencida pelo discurso, o discurso é algo divino, como que ela teria força para resistir àquilo, é no sentido de ela não ter culpa. E se você diz que ela não tem culpa de nada, como você poderia culpar outra pessoa? E se você puder culpar outra pessoa, o que diferencia essa outra pessoa de Helena? Entendeu? Eu adoro essa sua pergunta, que você já não é a primeira vez que você coloca. Eu adoro e eu quero chegar lá com você. Eu trabalho isso no meu texto. Né? Se o Gorgias está inocentando Helena, ou tentando inocentar Helena, então quem é responsável? É uma pergunta muito interessante. O que é que vocês acham? Né? A Alana está numa pista boa aí. Né? Mas vamos dar uma corda aí para todo mundo. O que é que vocês acham? Quem mais quer trazer a sua... Marcos, Oi. mas eu não diria nem quem é culpado nesse caso. Mas, assim, socialmente, como você poderia culpar alguém, né? Não sei se é isso que ela não está querendo dizer, mas para mim é isso que ela traz, que, assim, nesse mesmo sistema em que você inocentou, que ela nunca tem culpa, como é que você, nesse mesmo sistema, culpa outra pessoa? Porque você tem que... Tá, ela não é culpada, então como é que você aponta o dedo, mas aquela pessoa, em outro caso, como é que você diferencia o caso em que alguém merece ser culpado do caso que alguém não merece? É interessante essa tua colocação. Deixa eu só esclarecer aqui, então, um ponto. O trabalho do Gorgias no elogio de Helena é para inocentar a Helena como causadora da guerra de Troia. Esse é o aspecto. Na verdade, é um julgamento de cunho político. Né? Não é religioso, não é moral. Né? Não, mas... O que Gorgias faz é se apropriar da moralidade do seu contexto cultural para trazer esse problema. Mas a responsabilização que o Gorgias está tentando inocentar a Helena é do conflito armado da Guerra de Troia. Pode falar, Alípio. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, suponha que, beleza, é do conflito, mas ele quis dizer que, bom, se, por exemplo, a paixão é uma possessão divina, a persuasão é uma possessão divina, não há chance da pessoa se livrar disso. Se ele estabelece isso como premissa, como é que ele lida com essa premissa em um contexto social? Aí ele diz, não, essas premissas não valem em outro tipo de julgamento, entendeu? Ou é porque aí você vai pegar, por exemplo, em outro momento, quando ele for falar sobre o julgamento ético de alguma outra pessoa em algum outro contexto, eu posso evocar aquelas premissas. Ah, mas lembre, eu fui convencido a fazer tal coisa, foi a paixão, foi uma possessão divina. Ou essas premissas só valem para um contexto de julgamento político? Boa questão. Aí está o advogado já falando na jurisprudência, alguma coisa assim? É uma espécie de jurisprudência, né? Ele admitiu como verdadeiro para... Exatamente. O Alípio é advogado e é um pesquisador de filosofia também. Né? Mas eu achei que foi essa questão que a Alana colocou. Não sei se eu interpretei errado. Eu só traduzi a minha interpretação, mais ou menos. Tá ótimo. Tá ótimo. O Thaleson, ele escreveu aqui, eu acredito que ela só seria considerada culpada se a paixão dela, já que de toda forma seria uma ação de Eros, se fosse ou uma punição divina, ou se ela tivesse se entregado a essa paixão contra a vontade dos deuses, ou de maneira deliberada para com o bem maior. Interessante. Thaleson, quer falar um pouquinho mais sobre isso? Então, professor, eu acredito que
partindo, né, da ideia de Alana, que eu também fiquei pensando nisso quando ela estava comentando. Eu acredito que ela só seria considerada culpada realmente, já que mesmo se ela tivesse se apaixonado, seria de todo jeito os deuses agindo, né? Só se, digamos assim, ela ou de alguma maneira já tivesse sido advertida, sei lá, por alguma espécie de oráculo, ou nem precisaria do oráculo, né? No caso ela saber que ela já era casada, né? E ela sabe, ela obviamente teria ideia de todos os conflitos políticos que geraria se ela se entregasse a isso, ou se realmente ela fosse vítima de algum tipo de maldição ou punição, como acontecia em outras tragédias, entendeu, professor? Acredito que no caso, já que partindo da ideia de que toda a paixão que ela sentisse, ela ou qualquer outra pessoa, seria sempre uma ação divina, no caso específico dela, ela só seria culpada, a meu ver, nesses casos. Porque Ok. aí, de todo jeito, ela não teria como ele, a própria plateia fala para ele, né? Ela não teria como ir contra os deuses, já que ninguém pode ir contra os deuses. Mas dentro daquele pequeno número de possibilidade, né, do ser humano, ela teria essa oportunidade, digamos assim, não essa oportunidade, talvez seja bem esse termo, mas ela teria essa possibilidade de, de ver o que ela faria com esse sentimento, tomando a ideia também que isso não seria uma espécie de algo que a tomasse a ponto de até ofuscar a razão dela, né? Considerando que isso não ofuscou a razão dela, aí ela teria, né, essa possibilidade, né, mesmo tendo a possessão divina, gerando a paixão dela, ela teria a possibilidade de optar o que fazer com esse sentimento, ou em algum momento tentar, sei lá, voltar atrás. Essa, a meu ver, a única forma dela ser culpada, partindo da ideia de que a paixão sempre será provocada pelos deuses. É interessante sua colocação, Thaleson, porque ela se prende um pouco mais à questão da cultura dentro do contexto de Gorgias. Porque a desobediência a Eros poderia ser visto como uma desobediência ao divino. E as pessoas que desobedecem ao divino, elas não são muito bem vistas. Né? Então a gente cai aí numa série de problemas. O aspecto que o Alípio colocou, né, seria aplicado, esses critérios seriam aplicados somente a Helena dentro desse específico julgamento dela. A gente tem pistas de que possivelmente essas premissas poderiam ser usadas em outros contextos, obviamente dentro de uma coerência filosófica, né? Mas porque há uma possibilidade que o elogio de Helena e outros textos do Gorgias, como a defesa do Palamedes e outros que não foram recuperados, faziam parte de uma grande coletânea do Gorgias de preparação de alunos que precisavam fazer atuação nos tribunais, né? Porque no período Gorgias não existia a figura do advogado constituído, não havia essa figura. Quando você precisava ir ao tribunal, você é que tinha que fazer sua própria defesa, você não poderia contratar o Alípio para poder te representar no tribunal. Tá? Então, o Gorgias ensinava retórica e filosofia, preparando as pessoas também para irem aos tribunais. Então, é possível que o elogio de Helena foi um modelo que ajudou as pessoas a se prepararem para casos que tivessem semelhanças com esse. Viu, Alípio? Existe essa possibilidade também, assim como no caso do Palamedes, que é um caso um pouco diferente, mas também
igualmente, o Gorgias está tentando reparar uma injustiça no caso de Palamedes, de uma falsa acusação, uma coisa completamente criada. Na experiência de Helena, observem o seguinte, na experiência de Helena, o Gorgias, ele não está negando o fato da Helena ter fugido, não é? Ele não assumiu aquela postura do advogado dizer, não, a minha cliente não fez isso. Aí está dizendo, ela fugiu, realmente. Ela foi com Paris. Ela abandonou o Menelau, ela abandonou a filha dele. Esse foi um escândalo. Mas ela abandonou por esses motivos. Então, há uma possibilidade que seria um modelo para outros casos jurídicos. Agora, como seriam apresentadas essas premissas em outros casos, a gente não sabe, né? A gente fica viajando um pouco também nessa história, né? Mas, voltando aqui à questão da Helena, da Alana, né? O motivo desse livro, do qual eu extraí esse trabalho que eu estou fazendo com vocês, chamada Retórica Política do Cosmos Social, é porque a leitura que eu faço do Gorgias na minha pesquisa é de que o Gorgias era um importante agente político também. Então, na verdade, eu falo do Gorgias como 3 em 1, sabe? Esses produtos que a gente compra e o cara diz assim, leva esse aqui porque é 3 em 1 e você vai ter vantagem. Então, o Gorgias era isso. O Gorgias era embaixador, o Gorgias era filósofo e o Gorgias era político. Então, a minha leitura do Elogio de Helena, além da possibilidade de ter sido um texto que fizesse parte de um manual de preparação, né, nos tribunais, defesa nos tribunais, é também uma crítica política que Gorgias está fazendo aos políticos de Atenas, né? E aí vem a questão da responsabilidade da Guerra de Troia, que foge completamente à figura de Helena, né? Então, se o Gorgias consegue convencer o teatro de que Helena não é responsável pelo início da Guerra de Troia, aí vem a pergunta, então, quem seria responsável? A pergunta não é quem seria responsável pelas ações de Helena, porque se Helena é inocentada, isso já está vencido, né? Porque se Gorgias consegue convencer a sua plateia de que Helena ela foi submetida tanto pelos deuses quanto por Paris, já não tem mais o que se falar sobre Helena, né? Então, a pergunta é, se Helena é inocente, de quem é a responsabilidade da Guerra de Troia? Por que a gente está tentando esconder aí uma questão política, né, apresentando Helena como responsável de um problema muito maior? Essa seria a minha leitura de caminho assumido por Gorgias nessa experiência do texto do Elogio de Helena. E eu estou jogando isso aqui para vocês também. E daqui a pouco, acho que daqui a 2 minutinhos, a gente pode fazer uma votação aqui, né, para responder a mesma pergunta. É Helena responsável pela Guerra de Troia? A partir dessa reflexão que a gente está fazendo da leitura do Elogio de Helena, de Gorgias e etc., né? Alguém quiser falar mais alguma coisa? Eu não sei se a minha fala agora ajudou de alguma maneira, eu tentei contemplar todas as falas. Vamos fazer, então, uma votação? A votação você escreve no chat, tá? Sim ou não. E a sua votação só precisa responder a essa pergunta aqui, que é a pergunta que foi colocada no fim, em letras garrafais. É Helena responsável pela Guerra de Troia? É Helena culpada ou inocente? Só responder sim ou não. Não precisa falar mais nada, não precisa argumentar, né? Vai lá no chat e responda sim ou não. É Helena responsável pela Guerra de Troia? É Helena culpada ou inocente?
Ok. Vamos ver Onde é o aqui. chat? Eu não estou vendo o chat. O chat está do lado onde tem as pessoas, a quantidade de pessoas na sala. Tem dois Mas bonecos. eu não Tem vejo o ninguém chat. respondendo. Será que as pessoas não conseguem responder? Já tem 4 respostas aqui. Poxa, eu não estou conseguindo ver. O símbolozinho, Aldo, que tem 2 pessoas, que mostra a quantidade de pessoas que tem, do lado direito da tela, embaixo, tem também o símbolo do chat. Agora estou vendo. Aqui já temos 4 respostas. A Milena, não. Thalisson, não. Ingrid, não. E Felipe Carlos de França, não. Sim, já tem mais gente lá em cima. Esse teu não já é resposta, Aldo? Sim. Ok. É porque você fazia parte de alguma conversa. Parece que você como primeiro. Eu acabei respondi também. Ok. Aldo, não. Gabriel Santos, não. Bruna, não. Milena, não. Thaleson da Silva, não. Ingrid Barbosa, não. Felipe Carlos de França, não. Eu gostei. A pergunta foi muito bem colocada, né? Porque é justamente aquilo que acusam ela de ser responsável pela guerra de Troia, culpada, né? E obviamente que isso é falso, sob qualquer circunstância. Né? Como pode ser? Exatamente. A Alana escreveu aqui uma coisa aqui. Não cheguei a uma conclusão sobre essa pergunta, só que não fui convencida pela argumentação. Ok, Alana. Ok. Isso faz parte do diálogo. E para a gente amarrar toda essa dinâmica, era mais ou menos o que supomos, né, a partir das pesquisas que fizemos da Sofística e do Gorgias, é o que supomos a maneira como Gorgias elaborava a sua filosofia dentro do seu contexto. Né? Então, primeiro, a filosofia sofística é uma filosofia prática, não é uma filosofia metafísica, é uma filosofia que nega a metafísica a gente vai encontrar em Platão, e também que a gente já vê alguma coisa nos pré-socráticos, né? É uma filosofia, então, que está preocupada em preparar as pessoas para organizar alguns aspectos essenciais da sua cidade, né, da sua polis, né? E é uma filosofia também que não trabalha com verdades absolutas, mais uma vez, uma negação da metafísica. Né? É uma filosofia que trabalha com verdades circunstanciais, né? E que o alcance do conhecimento é sempre um alcance muito superficial, nunca profundo. Então, o conhecimento humano ele é superficial porque a gente não acessa a essência das coisas, não acessa a essência do ser. Né? Isso é o que defende o Gorgias. Então, se estivéssemos em Atenas nesse momento, a partir dessa experiência com o Gorgias, a decisão da inocência de Helena se tornaria uma verdade importante dentro da comunidade, e essa verdade determinada, decidida nesse momento, seria relevante, né, na discussão de temas semelhantes, mas ela talvez não fosse o suficiente para poder fechar as questões nas próximas discussões. Exigiria novamente uma conversa sobre os aspectos relevantes de uma decisão. Né? Então, era mais ou menos dessa maneira que a sofística exercia a sua filosofia. E como diz o Protágoras, né, qualquer assunto, qualquer afirmação sobre qualquer coisa deve ter o seu contraponto como parte do diálogo, porque é a única maneira de você, né, encontrar, poder tomar uma decisão de qual é a melhor opção a ser assumida. É isso, professor Aldo.
Não sei se tem mais alguma coisa para a gente compartilhar aqui. A Alana quer falar? A Alana quer falar? Desculpa, parece que a Alana levantou a mão para falar. Pode falar, Helena. Alana. Então, só antes de terminar, como eu disse, eu não cheguei a uma conclusão, mas eu não fui convencida pela argumentação do discurso. Eu queria perguntar se algum colega quer dizer se o motivo deles dizerem não foi pela argumentação, como foi dito no discurso, ou foi algum outro motivo que eles julgaram ser falso. Boa. Colegas, se pronunciem, por favor. Façam a defesa de vocês. Gabriel Calu, de repente, o Gabriel bom orador. Thalisson, quer fazer sua defesa? Gabriel? Então, eu acho que eu poderia responder que pelos dois, que, a meu ver, acabariam dando no mesmo, porque como tem a pergunta, né, se ela é inocente ou não, se ela foi a causa da guerra de Troia. E seria não pela argumentação dele, né, das 4 premissas lá que ele colocou, porque agora já não me lembro da terceira, mas se eu não me engano, em 2 delas ela já é basicamente realmente vítima, e as outras 2 que sobrariam se ela foi realmente possuída, digamos assim, né, por essa paixão incentivada pelos deuses, no fim das contas, a ação é dos deuses, não dela, ela é só, no máximo, um marionete, assim, uma peça, que o destino é uma força inexorável, da qual ela não pode ir contra. Ela seria inocente, então a argumentação, para mim, é plausível. E a outra é que, mesmo que ela fosse tomada pela paixão, tem toda a questão política, né, que, como o senhor falou, ao que parece ter, para mim, isso ficou bem forte depois do que o senhor falou, que é o que parece que o Gorgias queria realmente chamar a atenção, do quanto ela foi só uma espécie de vitrine assim levantada para esconder toda as tramas políticas maiores, né, que realmente foram a força motriz por trás da Guerra de Troia, e ela ficou ali só como um bode expiatório, praticamente. Então, eu acredito que, respondendo diretamente, né, a Alana, seria não tanto por conta da argumentação dele e por conta desse pano de fundo, que de todo jeito ele acaba fazendo eco, né, o Gorgias. Pelo menos essa foi o que me levou a responder não. Ok. Obrigado. Desculpa, o Epiteto ele é muito feliz quando ele diz que se o Menelau, que é o marido que foi abandonado, né, não quisesse se vingar, não teria havido guerra de Troia, não teria havido tantas mortes, etc. Então, independente da razão pela qual Helena foi com Paris, não é obrigatório que Menelau se vingue. Nada o obriga, ele vai porque ele quer. E os outros vão acompanhá-lo também porque querem. Certo? Então, nesse sentido, Helena não pode ser responsabilizada pela guerra, já que, como diz Helena não, como diz Epiteto, o Menelau poderia ter dito, ainda bem que essa mulher que não gostava de mim foi embora. Né? Vou agora buscar uma mulher que eu goste, que goste de mim. Essa mulher já que foi embora com Paris é porque não gostava de mim. Caso contrário, a gente vai justificar esses ex-namorados malucos que matam a mulher por ciúme ou o amante, né? E eles não são obrigados a fazer isso. Eles fazem pela sua própria cabeça, não por causa do ato. O ato, esse é o grande ponto, né? Nenhum ato determina a sua reação. Certo? Nenhum ato, como daquele caso do Will Smith. O cara podia ter xingado a mulher dele, a mãe dele, tudo mais, mas isso não obriga a levantar e bater na cara do
Chris Rock. Não há nenhuma obrigação, não há nenhuma determinação, certo? Ainda cabe ao Will Smith ouvir e não fazer aquilo, certo? Então, aí não estou falando de responsabilidade, não. Estou falando só de... Perdão, não estou falando de culpa, porque culpa é uma palavra complicada, que a gente nem avaliou, porque não há tempo, né? Porque tem a questão cristã, não estamos falando de culpa cristã, estamos falando de responsabilidade pelo ato, né? Mas é claro que a responsabilidade pelo fato da guerra, como pode ser de Helena? Como pode? Porque se foi perpetrada por outras pessoas. Né? Aliás, é justamente o agir de má fé, você atribuir a outra a culpa pelo que você, ou a responsabilidade pelo que você faz, como diz muito bem o Sartre, que ele dá como exemplo de má fé o sujeito que diz assim, eu sou bêbado porque meu pai era alcoólatra. Né? Eu sou infeliz porque meus pais me trataram mal. Eu sou violento porque fui tratado com violência na infância. Não, uma coisa não determina a outra. Certo? Você, não importa o que aconteça contigo, cabe a você usar aquele fato. E esse uso está sob a sua responsabilidade, não está sob a responsabilidade do outro. Então eu acho que foi muito, muito feliz isso aí, quando você distinguiu, né? Uma coisa é o que ela fez, outra coisa é a guerra, né? Isso, Aldo. Essa é a cereja do bolo, né? Essa é a cereja do bolo. O julgamento não é o fato da Helena ter namorado Paris, traído Menelau, ter fugido com Paris. Nada disso é o julgamento. O julgamento é a origem da guerra. Isso é o julgamento. A responsabilização dela ter iniciado a guerra. E isso era o fato. A antiguidade culpava Helena por ter acontecido a guerra, o que é extremamente injusto. Por isso que o Gorgias não entra na discussão de se Helena traiu ou não traiu. O Gorgias já assume que ela traiu. Exatamente. Ele distraiu. Não é esse ponto que a gente quer. O que a gente quer é ver se esse fato dela ter traído e fugido com Paris é realmente a causa da Guerra de Troia. Né? Então, quando você assume o raciocínio de que Menelau poderia ter evitado, e ele foi aconselhado a não viajar. Porque declarar a guerra contra os persas naquele momento era uma coisa ruim, e foi ruim. Né? Troia é muito fortificada. Né? Então, ele foi aconselhado a não entrar nesse conflito, mas ele entrou... Um exemplo contemporâneo. Houve o ataque da Torre Gêmeas. Aí o Bush filho, o que ele fez? Ele resolveu atacar o Iraque e o Afeganistão. Isso. Então vamos dizer o quê? Que o culpado pela guerra do Iraque e do Afeganistão foi o Osama Bin Laden? Não. O Osama Bin Laden é responsável pelo ataque às Torres Gêmeas. Isso. O que o Bush fez depois, que foram coisas equivocadas, né? Fundadas em mentiras, inclusive dizendo que havia arma química no Iraque, que se comprovou ser falso, né? Isso aí é a responsabilidade do Bush e dos que o apoiaram. Como que pode ser? Né? Então, a gente tem que separar as coisas. Cada um é responsável pelos seus atos, não pelos atos dos outros. Isso. Isso é um paralelo muito interessante, porque isso continua acontecendo hoje e a gente... é bom para a gente entender que desde sempre existia essa mudança de foco, né, para colocar o foco das pessoas em uma coisa, quando, na verdade, as pessoas tinham que estar observando outros aspectos da questão. E o que o Gorgias está fazendo nesse trabalho dele é tirar o foco desse ponto equivocado. E desculpe, Marcos, isso é uma coisa que não acontece só entre os países, entre coisas grandes, mas dentro da família também. Quantas vezes você não vê alguém falando assim, acordei mal porque você me perturbou ontem, né? Eu estou irritado porque eu bati na minha mulher porque ela falou uma besteira, né? É sempre o outro que causa, né? Que você faz o ato equivocado e aí você tenta justificar isso por causa do outro, né? Dizendo, a culpa é do outro, né? A culpa não é do outro. A responsabilidade pelo seu ato é sua, se você é maior de idade, né? Certo? Diga, eu acho que o Alípio e a Alana querem falar, acho que o Alípio apertou antes. Fala aí, Alípio. Não, para mim é só para esclarecer que, de fato, em relação à causa, você não pode dizer jamais que ela causou a guerra, isso aí é fato. Agora, quando eu falei, né, aquela minha fala, eu estava no mérito do seguinte, se é, no ponto de vista ético, reprovável a atitude dela. Aí, a depender da hipótese,
Aí eu não estou dizendo ainda assim que é reprovável, não. Mas eu acho só que na hipótese que realmente seria interessante ele citar as hipóteses, por exemplo, já que ele citou que tal e tal hipótese, ela não seria culpada no sentido de reprovabilidade ética, a não ser que ele não esteja falando disso, né? Que ele esteja falando culpa no sentido de causa mesmo. Se for culpa no sentido de causa, para mim a coisa está fora de questão. O argumento de vocês é perfeito. Eu acho que não tem discussão. Jamais ela causou a guerra. Mas se for falar de reprovabilidade ética da conduta, ou seja, ela agiu errado ou não, aí eu acho que realmente seria interessante ele elencar de que modo ela teria errado. Porque aí daria coerência ao sistema, digamos assim. Não fica parecendo algo ad hoc, de você, entendeu? Estabelecendo depois, aí parece que a pessoa nunca vai errar. Aí você dizendo as formas que ela tinha de errar, é como se você pudesse separar. Olha, se o caso for assim, assim, está errado, se o caso for assim, assim, está certo. Mas só para esclarecer que é nesse sentido. Se for no sentido causal, com certeza, aí não faz sentido. Aí não faz sentido. O ponto que a gente tem que enfatizar é que, para os gregos antigos, Eros é uma força divina. Hoje em dia, se tem a concepção que a paixão está sob controle, né? Você tem controle da paixão. E a gente tem uma compreensão da paixão como fosse uma força psíquica, meramente. Para eles, não. Eles não têm sequer noção de romantismo. Para eles, Eros é desejo sexual violento. Desejo sexual violento, tão simples quanto isso. Certo? E é de origem divina. Tanto que eles comparavam Eros, né, o indivíduo possuído por Eros, o homem, tanto o homem como a mulher, como pessoas possessas, pessoas enlouquecidas. Certo? Daí que eles evitavam, justamente, né? Eles inclusive evitavam esse tipo de os que se deixavam levar pelas essas paixões, né, eram tidos como pessoas imprudentes. Então, isso que tem que enfatizar. Eles não tinham uma noção que a gente tem hoje, de dizer, vou sair com aquela pessoa. Não, eles não estão falando assim, ele está falando de um desejo sexual tão violento que a pessoa não consegue resistir e é arrastado como um desejo sexual de origem divina, não um desejo de origem biológica. Então, o Gorgias está partindo das premissas que ele tem na época dele. E independente dessas premissas, como disse Marcos, se ela foi porque quis, independente de tudo, a verdade é que ela não pode ser responsabilizada pela guerra. A guerra é a responsabilidade de quem a fez, né? de quem a pôs para frente, né? Que no caso é Menelau e os demais gregos. Tem até a história de Ulisses, não sei se vocês sabem, mas Ulisses não queria ir para a guerra, porque ele sabia que era uma furada. Ulisses era um cara, né, o prudente Ulisses. Ele sabia que aquilo era... Então ele se fingiu de louco. Então ele começou a... Ulisses que era o pai do Menelau, né? Isso. Menelau não, pai do Telêmaco. Telêmaco. Então, aí o Ulisses começou a arar o campo, mas numa época inapropriada, como para fingindo que estava louco. Né? Aí o Palamedes percebeu o embuste, né, e colocou o Telêmaco na frente do arado. Aí, tipo, se ele passar com o arado por cima do filho, é que ele está louco mesmo. Né? Só que aí o Ulisses não pôde fazer isso, né? Por isso guardou ressentimento contra Ulisses, e por isso que no final o Ulisses acabou condenando à morte o Palamedes. Né? Aí a Alana quer falar. Fala aí, Alana. Acho que não. Alana? Ela está tentando, acho, o microfone dela. Oi, pode falar. Oi. Então, depois da argumentação do professor Aldo, agora sim eu posso dizer que fui convencida de que a culpa não foi da Helena, mas o que eu falei que não poderia responder, que sim ou que não, só que não fui convencida pela argumentação do texto, foi que no sentido de, para mim, era instintivo dizer que não tem como ela ser culpada disso, mas eu não sabia como argumentar isso, então eu preferi não responder, porque para mim só parecia ser que não,
Mas eu não entendia por quê. Não, mas aí depois da argumentação que vocês trouxeram ficou claro, e para mim agora faz muito sentido que não, ela não foi culpada. Excelente, Alana, a sua participação em todos os momentos. Eu acho que você trouxe uma riqueza para o debate incrível, né? Enquanto o Aldo estava falando... Oi, Aldo, desculpa. Enquanto o Aldo estava falando, eu estava pensando num aspecto que acabou de me fugir a cabeça. Vai, Aldo, assume a palavra aí, que enquanto você fala, eu lembro. Não, eu só falo sobre o seu livro, né, que eu espero que a gente consiga colocar ele disponível no Kindle em breve. É um livro excelente, né? Um dos melhores trabalhos sobre Gorgias já escritos. Obrigado. E é fruto da dissertação de mestrado, né, que eu orientei Marcos, né? Então, e essa parte é um dos melhores capítulos, né, que ele coloca, ele dramatiza, né, a apresentação de Gorgias, como ele de fato fazia, né, que Gorgias subia aos palcos nas cidades, todo vestido de púrpura, né? Então, agora você chegou no ponto que eu queria dar minha última palavra, se você me permite, professor Aldo. A grande dificuldade da gente desenvolver um debate desse é a gente conseguir se livrar dos nossos aspectos culturais e nos transportarmos para a cultura grega, né? Porque quando a gente coloca a nossa palavra em 2022, a gente está muito carregado dos nossos valores, da nossa educação cristã, né? A sexualidade é toda cheia de culpa, tem uma série de problemas que a gente traz devido à nossa formação cultural, que diferencia muito da formação cultural dos gregos, não é? Então, isso exige que a gente tente olhar o texto dentro do contexto grego, para a gente não perder esse foco. E eu acredito que vocês foram brilhantes nesse aspecto, todos vocês. Muito obrigado, Aldo, muito obrigado pela oportunidade, obrigado a todo mundo que participou, todo mundo que voltou. Acredito que a gente teve uma experiência interessante, e o trabalho do Gorgias, depois de 2.500 anos, continua fazendo sentido aqui para nós. Muito obrigado, gente. Obrigado, Marcos. Obrigado, pessoal. Então, assim encerramos o nosso seminário de pesquisa.